estudante, tudo bem? Professor Iagnel aqui de volta trazendo mais conteúdo jurídico para a sua carreira. E agora nós iremos continuar aqui a nossa aula de recursos e nós já estamos na nossa 7ª aula tratando aí do requisito intrínseco. E agora nós trataremos da nossa última aula acerca do interesse. Beleza? Então vem aqui comigo, já vamos para o slide para não perder tempo. Olha só, requisitos intrínsecos e interesse. Nós ficamos de visualizar a sucumbência nos casos de cumulação no pedido. Eu trouxe esse tópico aqui porque eu acredito que pode sim ser cobrado na sua prova. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o conhecimento ele sempre é muito bem-vindo, não é mesmo? Então é muito bom você saber acerca da sucumbência quando houver uma acumulação de pedidos. Então vamos lá. Sucumbência nos casos de cumulação dos pedidos. Tratando-se de espécie de cumulação imprópria, então olha só, a gente está tratando de uma espécie de pedido, que é a acumulação imprópria, beleza? Na qual somente um dos pedidos pode ser acolhido. Processualmente, o máximo que o autor pode obter é o acolhimento de um dos pedidos cumulados. Tendo sido concedido o primeiro pedido, na ordem de preferência estabelecida pelo autor, é natural que não exista interesse recursal. Então aqui é a nossa palavra-chave, né, do nosso tema. Porque além de não sucumbir formalmente, vocês já aprenderam acerca de sucumbência formal e material, não sucumbiu materialmente. Porque no plano prático obteve o máximo que o processo poderia lhe dar. Bom, para você entender exatamente o que está escrito aqui, você tem que recapitular o que você aprendeu acerca de pedidos. Ok? Então a gente vai fazer isso aqui rapidinho, só para você voltar esse conhecimento, né? Você resgatar o conhecimento e interpretar o que a doutrina está querendo dizer aqui. Vamos lá. Nós temos como espécie de cumulação imprópria dois tipos de pedidos. O pedido subsidiário e o pedido alternativo. Tá bom? Então isso é importante você aprender. Vamos lá, vamos recapitular. O pedido alternativo está previsto no artigo 325 do Código de Processo Civil. Então aconselho você fazer a leitura desse artigo, vou deixar aqui na apostila para você, tá bom? Só para você recapitular. O pedido subsidiário, ele ocorrerá sempre que a parte ela vem decrescendo os seus pedidos. Vamos um exemplo aqui para ficar mais fácil. Você, advogado ou advogada, está atendendo um cliente e a sua cliente ela quer pedir A. Beleza. Daí você faz pedido subsidiário. Juiz, se você não der A, me concede pelo menos B. Se você não me der B, me concede pelo menos C. Então isso é o pedido subsidiário, quando você subsidia vários pedidos. Juiz, se você não me der 100 mil, dá 80. Se o senhor entender que não dá 80, dá 60. Se o senhor entender que não dá 60, pelo menos 40. Então, pedidos subsidiários, correto? Agora, pedidos alternativos já é diferente. É quando você fala, juiz, eu quero A ou B. Entendeu? Eu quero isso ou isso. O juiz vai escolher entre um e outro. Juiz, eu quero receber o carro ou eu quero receber o dinheiro. Tá bom? Então, aí é um pedido alternativo. Você tem duas alternativas aí de pedidos para o juiz conceder. Beleza? Então, entendendo a diferença, agora você consegue interpretar melhor o que a doutrina trouxe. Olha só. Então, tratando-se de espécie de cumulação imprópria, na qual somente um dos pedidos pode ser acolhido. Então, imagina que na acumulação imprópria subsidiária, né? Então, a gente tem o pedido A, o pedido B e o pedido C. Então, somente um deles será acolhido pelo juiz, correto? Porque é subsidiário. Processualmente, o máximo que o autor pode obter é o acolhimento de um dos pedidos cumulados. Beleza? Tendo sido concedido o primeiro pedido, porque o que vocês têm que entender é que o primeiro sempre é o maior, tá? O primeiro sempre é o mais importante. Então, olha só aqui o primeiro, ó. Então, se o juiz concedeu o primeiro, nessa ordem de preferência, é natural que não exista interesse recursal, porque você conseguiu obter o máximo, o teto
daquilo que você queria. É isso que a doutrina está querendo dizer para você. Mas, na doutrina de Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele traz que se o juiz conceder qualquer um dos outros pedidos subsidiários, você terá sim um interesse recursal. Por quê? Porque você queria o máximo, você queria A, o juiz concedeu B. Tá, o juiz concedeu o que você queria, mas não foi aquilo, ou seja, não foi o todo, né? Então aqui no A você pediu 100 mil, no B você pediu 80 e no C você pediu 60. Tá? Então, juiz, ó, ou 100, ou 80 ou 60. Então o juiz deu 80. Você conseguiu tudo que você queria? Claro que não, né? Claro que não. Você, óbvio que você queria o A, você queria mais. Então você tem interesse recursal? Claro que sim. Beleza? Então quando você também estiver diante de pedidos alternativos, né, em que é A ou B, você também não terá interesse recursal, porque o juiz dando A ou B, você está tendo o máximo que você queria, né? Juiz, ou eu quero receber o carro, ou se o réu não me der o carro, eu quero receber o valor do carro, né? Ou uma coisa ou outra. Beleza? Entendido? Então, vamos aqui para algumas perguntinhas que pode ser cobrado aí na sua prova, ou também que pode ser cobrado aí na segunda fase da OAB ou no seu concurso. Vamos lá. Primeira pergunta, é possível, mesmo sendo parte vencedora, recorrer de sentença apenas para sanar-lhe algum vício? Olha a pergunta. Essa pergunta eu tirei do livro do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, tá? Resposta também é do livro dele. Olha só a resposta de Marcos Vinícius. Sim, como por exemplo nos casos em que o magistrado profere uma decisão ultra ou extra petita. Mesmo que a parte tenha vencido, poderá recorrer para que o vício seja sanado, impedindo deste modo futura ação rescisória da parte contrária. Olha só que bacana, né? Então a pergunta fala o seguinte, se o seu cliente venceu, se o cliente ganhou tudo, ganhou o maior pedido, o maior teto lá, ele pode recorrer dessa sentença para sanar algum vício que exista? Sim. Se existe vício de ultra petita, ou seja, o juiz deu além do que você pediu, ou de extra petita, o juiz deu diferente daquilo que você pediu, você pode sim recorrer. E esse recurso ele é interessante justamente por quê? Porque você impede que a parte tenha o direito de uma futura ação rescisória. Imagina só, você ganha o processo, né? A parte não recorre, transita em julgado, aí a parte contrária vai lá no artigo 966 e ingressa com uma ação rescisória e modifica essa decisão judicial. Daí o tribunal, extinguindo essa decisão judicial, né, reformando essa decisão judicial, você vai tomar prejuízo, vai demorar para receber, enfim. Então, é interessante? Claro que sim. Então, haverá interesse recursal? Também, claro que sim, né? Porque você pode tomar aí um grande prejuízo, certo? Então, só a título de exemplo, suponha-se que você pediu para o juiz 100 mil reais de indenização e o juiz condenou o réu a pagar 110 mil reais, tá? Então, é ultra petita, é além daquilo que você pediu. Você ganhou? Ganhou, claro, mas cabe você sanar esse ultra petita para impedir uma futura ação rescisória. Próxima pergunta aí. É possível o réu recorrer de sentença de extinção de processo sem resolução de mérito? Vocês já aprenderam sobre isso, hein? Se você está aqui na aula de recurso é porque você já passou por todas as etapas de processo civil. E você sabe que a sentença de extinção de um processo sem resolução de mérito está prevista lá no artigo 485 do CPC. Não é mesmo? Então, se o seu cliente, né, você está defendendo o seu cliente é réu no processo e o juiz julga sem resolver o mérito, você pode muito bem, visualizando que o autor ele pode voltar a requerer esse processo novamente, a interpor sim um recurso. Perceba que o réu, neste exemplo, ele ganhou, ele venceu, né, porque o processo foi extinto, né, o processo aqui, ó, foi extinto, só que foi sem resolução de mérito. E olha só o que o Marcos Vinícius Gonçalves traz para nós. Sim, sendo a sentença meramente terminativa,
inexistirá a coisa julgada material. E é isso que você deve buscar quando você defende o réu. A coisa julgada material quando o juiz extinguir o processo. A questão poderá ser novamente posta em juízo, né? Então o autor ele tem o direito de trazer novamente essa questão, né? Ele tem até no máximo 3 vezes para postular em juízo a mesma questão para corrigir ali os erros. Melhor para o réu se a sentença fosse de improcedência, o que impediria a rediscussão. Então, o que o réu deve buscar aqui com o seu recurso? Que o juiz resolva não pelo artigo 485, mas sim pelo artigo 332 do CPC, que é de improcedência liminar do pedido, tá? Porque o de improcedência transita em julgado e torna a coisa material. Então, agora você está preparado nos requisitos intrínsecos para efetuar qualquer prova. Mesmo assim, eu aconselho você, agora que você já tem esse conhecimento bacana, já tem né, toda a base formada, você abrir aí a doutrina e interpretar todo esse conhecimento e agregar ainda mais detalhe aí na sua carreira, tá bom? Então a gente encerra aqui essa aula e agora nós iremos mergulhar nas águas do requisito extrínsecos, tá bom? Então não desiste do curso, você será o maior profissional de mercado, você querido aluno, você querida aluna, e com certeza será muito bem sucedido ou muito bem sucedida, certo? Espero você agora nos requisitos extrínsecos. Tchau!